Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela Rádio e TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico. O tema que vamos tratar neste programa é a memória. No nosso caso, a memória do Poder Judiciário. Você pode até pensar que esse assunto se limita ao que é institucional, mas não. O papel desempenhado aqui vai muito além. Ele é histórico e essencial na proteção das garantias sociais, na afirmação dos direitos humanos e na manutenção da ordem democrática. Uma das maneiras de se preservar a memória e garantir que os acontecimentos do passado não sejam esquecidos é a guarda de documentos, ou ainda a criação de museus, como este do Supremo Tribunal Federal. O acervo histórico-cultural do STF é composto por objetos reunidos em mais de 200 anos de história do órgão de cúpula, desde a criação em 1808 da Casa da Suplicação do Brasil até os dias atuais, com o Supremo Tribunal Federal. Desde 2020, os órgãos do Poder Judiciário passaram a ter uma data para celebrarem suas memórias. É o dia 10 de maio, data instituída por meio da Resolução número 316 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, como o Dia da Memória do Poder Judiciário. Existe uma lente ou uma mirada, uma perspectiva da história que ela pode ser contada pelo olhar do judiciário, né? Por isso eu falo de mirada, mas há uma outra que conta a história colocando o Poder Judiciário no foco, né? Como se nós tivéssemos um refletor que se dirigisse ao Poder Judiciário. Então, dessa maneira, a preservação da memória, segundo essas duas perspectivas envolvendo o Poder Judiciário, não diz respeito só ao próprio Poder Judiciário, mas à sociedade brasileira. De 6 a 9 de maio, o Conselho Nacional de Justiça promove em Goiânia o 5º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário. O ENAM terá como tema deste ano Memória, Cultura e Diversidade. Há uma razão para essa data. Ela coincide com a criação da Casa de Suplicação do Brasil através de um alvará régio, ainda no Brasil Império, para o Poder Judiciário no território brasileiro começar a funcionar. Isso ocorreu no dia 10 de maio, daí a razão para a demarcação desse dia através de uma resolução aqui do Conselho Nacional de Justiça de 2020, que é a Resolução 316. Para a gente entender mais sobre a importância de se guardar tudo o que acontece no Poder Judiciário, trazemos aqui hoje no Link CNJ para um painel sobre o assunto os nossos convidados. Carlos Alexandre Betcher, juiz de Direito do TJ São Paulo, coordenador dos subcomitês de Memória e Capacitação do Comitê do Pronome, CNJ, e coordenador das redes Memojus Brasil e Bibliomemojus. Anita Lieb, juíza do trabalho do TRT4, integrante da Comissão de Memória do TRT4, ela faz parte do Comitê do Proname CNJ. É também coordenadora do Subcomitê de Preservação Digital do Proname e vice-presidente do Memojutra, que é o Fórum Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho. Sejam muito bem-vindos. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e quero começar perguntando para a doutora Anita qual é a importância da preservação dessa memória institucional para o fortalecimento da identidade do Poder Judiciário. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e cumprimento a todos que estão aí no estúdio, a você, ao meu colega Dr. Betcher. Eu penso que a importância deste preservar, deste guardar, acima de tudo, é o resultado de um exercício de uma responsabilidade constitucional, né, que todos os tribunais têm em resguardar seus documentos, seus processos.
porque eles contam histórias, eles garantem direitos que foram reconhecidos, não é? Possibilitam pesquisas e talvez um aspecto que muitas pessoas não saibam, muitos desses processos que estão arquivados não são só processos findos, são processos que por algum motivo não puderam ser executados e que ainda as partes interessadas podem desarquivar e prosseguir uma execução, né? Mas, acima de tudo, esta responsabilidade da preservação demonstra a efetiva cultura de preservação de um povo, né? Em resguardo da sua história, da sua memória, e todos esses aspectos trazem este sentimento e essa efetiva noção de pertencimento. Doutor Betcher, qual é o desafio dessa questão de se guardar a memória? Obrigado pelo convite ao programa Link CNJ. Também cumprimento o senhor e minha colega, a doutora Anita Lüb, aqui presente. De fato, né, os desafios são inúmeros, né? Principalmente né, duas vertentes grandes, que é a questão da preservação, né, de todos esses processos de documentos em suporte de papel, né, porque nós sabemos que, infelizmente, ao longo do tempo, nem tudo foi possível preservar, né, porque o papel é um suporte frágil, né, que acaba sendo sujeito à inundação, né, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, acho que isso será falado mais tarde, incêndio, perda intencional, enfim, uma série de problemas que acabam, né, perdendo, né, dando perda desses documentos e o acesso a eles efetivamente. E mesmo hoje, naqueles preservados, há ainda uma grande dificuldade em reuni-los em condições ambientais adequadas, né? Veja, nós estamos falando desses documentos do século XIX, ele não pode ficar em um ambiente qualquer, ele precisa ficar num ambiente com controle de temperatura, umidade, né, devidamente acondicionado, né, higienizado e depois, né, posteriormente, obviamente, tratado. Então, esses são os desafios do papel. E, por outro lado, muitas vezes nós nos esquecemos, Matula, mas o grande desafio maior também da atualidade é a nossa preservação digital, né? Porque já há vários anos nós cuidamos, os processos estão só em formato Telecom, né, do Poder Judiciário. Nós pegamos as estatísticas, já estão terminando os seus acervos físicos, grande parte dos tribunais não tem mais acervo físico, e o desafio enorme é preservar todos esses arquivos digitais, né? Perfeito. Doutora Anita, para as pessoas que estão em casa entenderem, que também às vezes não conhecem a rotina de um trabalho como esse e como é feito esse trabalho, nós temos então um acervo, essa memória que é guardada, ela pode ser acessada pela população, e aí de repente teríamos museus, né, esses acervos que são públicos, e também um acervo que é mais interno, que são os processos. É assim que funciona? Explica para a gente como é que é exatamente. De uma forma geral, o processo tramita, tanto o processo judicial como o processo administrativo, né? Ele tem o seu ciclo e ele se encerra. A partir do momento que ele se encerra, né, ele vai para o arquivo, né? Ao ser encaminhado, até poucos anos atrás, ele simplesmente ia para um arquivo. O que se está, nos últimos anos, aprimorando é já classificar esses processos, já prevendo que temporalidade eles teriam de guarda, né? Então, o processo, enquanto ele está andando, judicial ou administrativo, ele está numa fase corrente. Depois ele tem uma fase intermediária, por exemplo, se ele tiver um prazo de 10 anos de guarda, e tem a fase permanente, que é aquele processo de guarda permanente, que tem um caráter histórico mais importante, ou que faz parte de algum acervo especial, ou, por exemplo, se está gravado com o selo Memória do Mundo da Unesco, né, que é um programa super interessante, né, e que a Unesco, que no caso tem um escritório aqui no Brasil, dispõe esses selos em determinados acervos, né, para que caracterize bem esta guarda permanente, né? Então, como é que isso acontece?
em cada secretaria, em cada setor, tem um momento que se arquiva o processo e é enviado para o arquivo, né? Então, este arquivo, em princípio, ele não é um museu. Poderá, a partir desse arquivo, serem escolhidos peças mais importantes, específicas, e serão colocadas num espaço que chamaríamos museu, né? O que as pessoas às vezes confundem um pouquinho é que a guarda em si é porque é museu. Não, a guarda em si, essa preservação dos processos, desses documentos, é porque é um dever constitucional. Bom, eu peço licença agora à doutora Anita, doutor Betcher. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre esse tema tão interessante. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. O tema que a gente trata aqui hoje é sobre a memória do Poder Judiciário. Estamos conversando aqui com Carlos Alexandre Betcher, juiz de direito do TJ São Paulo e coordenador dos subcomitês de memória e capacitação do Comitê do Proname CNJ e coordenador das redes Memojus Brasil e Bibliomemojus. Anita Lieb, juíza do trabalho do TRT4, integrante da Comissão de Memória do TRT4, faz parte do Comitê do Proname CNJ e vice-presidente do Memojutra, que é o Fórum Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho. Bom, eu quero retomar aqui o nosso assunto, perguntando para o Dr. Betcher em relação à expectativa de um encontro que acontece, o ENAM, que acontece de 6 a 9 de maio em Goiânia, que vai tratar exatamente da memória do Poder Judiciário. Qual a expectativa e o que se discute exatamente num encontro como esse? Dr. Betcher. O primeiro encontro foi realizado em 2021 pelo próprio CNJ, num formato telepresencial, porque eles estavam na pandemia. Depois, o segundo encontro em 2022 foi realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Depois tivemos o terceiro ENAM em 2023 pelos 5 tribunais do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. No ano passado, 5 tribunais também se uniram aqui em São Paulo para realizar o quarto ENAM. E esse quinto Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário vai ser realizado agora em Goiás, pelos 3 tribunais com sede em Goiânia, né? O TRT18, o Tribunal de Justiça de Goiás e o Tribunal Regional Eleitoral, e também com parceria da seção judiciária, que é a Justiça Federal de Primeira Instância lá de Goiás. Então, as expectativas são enormes e, para que todos tenham uma ideia, o encontro teve mais de 400 inscritos, eram 400 vagas, só que esse número foi insuficiente, né? Nós temos visto que cada vez mais um despertar, um crescimento do interesse, tanto de magistrados, servidores e servidoras, para esse encontro. Então, realmente isso nos deixa muito felizes, porque tem sido um sucesso e a cada ano o evento se supera. Ótimo. Doutora Anita, pela sua percepção, de que forma esse intercâmbio, né, essa troca de experiências entre os tribunais, né, promovida aí pelo ENAM, tem sido importante para efetivamente concretizar essa melhoria da política da memória? A importância do ENAM, dos ENAMs, me parece ser exatamente isso, né, de comprometimento. A cada vez, e vejam, começou com o CNJ, e no meio da pandemia, não poderia ser diferente, foi na telepresencial, depois lá em Recife, depois Porto Alegre, conseguimos unir os 5 tribunais, o mesmo ocorreu em São Paulo, agora em Goiânia, e isto é de um efeito muito, muito grande e muito efetivo, né? E, por exemplo, em alguns deles, como de Porto Alegre, se faz um documento, a Carta de Porto Alegre, né? Agora no ENAM teremos de Goiás, a Carta de Goiás, enfim, são formas de deixar expresso compromissos, intenções, né? Então, me parece, e tenho certeza, aliás, de que o ENAM tem sido, assim, uma das melhores formas dessa divulgação e dessa implementação da cultura da preservação. Doutor Betcher, em primeira análise, assim, nos parece que
o povo brasileiro não é exatamente um especialista em preservar a memória, né? Isso é o que eu imagino, assim. Mas existe alguma forma de contribuição da população para que também se preserve, se guarde essa memória do Poder Judiciário? A população pode estar envolvida de alguma forma em todo esse sistema, o Proname, né, do CNJ e tal, para ela colaborar de alguma forma? Existe esse meio, essa possibilidade? Então, Matula, na verdade, como eu estava dizendo, tudo isso decorre do artigo 206 da Constituição Federal, né, que descreve o que é o patrimônio cultural brasileiro, né, e tudo que ele é composto, e o seu parágrafo primeiro prevê que cabe ao Estado com o apoio da comunidade. Esse apoio da comunidade é nada mais, nada menos que os cidadãos. Então, na verdade, cada cidadão, cada cidadã tem, né, também como dever constitucional atuar nessa preservação, né? O cidadão, claro, ele pode contribuir muito. Por quê? Porque os nossos arquivos, né, que são preservados, vejam, também uma coisa que é importante se dizer aqui, que nós não guardamos tudo, né? Há todo um regramento que vem do Proname, né, que é a tabela temporária do CNJ, como a doutora Anitta explicou aqui, depois que o processo cumpre sua função primária, passa por um período numa idade intermediária, né, é feita uma análise se ele tem um valor secundário que justifique sua preservação ou não. Então, grande parte é eliminada, né? Pelos cálculos que nós fazemos, cerca de 10% de tudo que é produzido pelo Poder Judiciário é que é passível de efetiva preservação, né? Então, uma vez preservados esses documentos, que eles tornam de guarda permanente, que nós chamamos ou histórica, o cidadão ele tem um papel fundamental na preservação disso, que é justamente participando do que os tribunais prezam, que é a divulgação ou difusão desses acervos, né? Esses acervos, a manutenção deles só se justificam para contar a história, não só do Poder Judiciário, mas da sociedade brasileira, né? E essa história, Poder Judiciário, sociedade brasileira, muitas vezes se resvala na própria sociedade da pessoa, né? Em termos de memória individual ou memória de determinado grupo, né? Quando nós falamos, por exemplo, vários acervos, né, do século XIX que tratam de imigração, tem muito cidadão brasileiro que acaba buscando nesses arquivos pesquisas genealógicas para conhecer a ancestralidade, né, de onde veio sua família, e muitas vezes até, mas efetivamente, esses documentos servem até para uma obtenção de uma cidadania estrangeira, né? Nós temos toda a riqueza, né, que até hoje estamos em luta da população escravizada do século XIX, toda essa luta pela liberdade também ser preservado. Então, tudo isso traz uma identificação, pertencimento também do cidadão, da cidadã, com o seu poder judiciário, com a sua sociedade, né? É importante destacar que o poder judiciário ainda é, entre os três poderes, o mais desconhecido do cidadão brasileiro. É preciso que o cidadão, através desse nosso trabalho com ações de memória, reconheça e aprenda a importância que o poder judiciário tem como pilar da nossa democracia, do nosso Estado democrático de direito, né? E também o Poder Judiciário é o principal guardião dos direitos fundamentais dos direitos do cidadão. Então, todo esse trabalho está interligado, porque a nossa preservação, nosso trabalho em memória, nada mais é do que promover a cidadania, né? Então, são coisas que estão interligadas. Como o senhor bem disse no começo dessa entrevista, nós não estamos pensando só na memória institucional, nós estamos pensando, acima de tudo, né, discutir o nosso papel do Poder Judiciário na sociedade brasileira, e isso acaba falando para todo cidadão e toda cidadã deste país. Então, é importante que os brasileiros reconheçam essa importância, né, e participem. São várias iniciativas que são organizadas pelos arquivos e também pelos museus do Poder Judiciário para essa difusão. E, é claro, né, tudo isso se justifica, o Poder Judiciário faz com a participação dos cidadãos. Nós não estamos preservando para nós estamos preservando para a sociedade brasileira. Então, é fundamental que haja essa participação, essa compreensão do cidadão, da cidadã brasileira. Obrigado. Perfeito. Ótimo fechamento. Dr. Carlos Alexandre Boettcher, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Anitta Lieb, juíza do trabalho do TRT4. Muito obrigado pela presença aqui no Link CNJ. Até uma próxima oportunidade. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. A Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez uma visita técnica a uma área ocupada há 2 anos por 40 famílias em Porto Alegre.
A ideia é avançar nas discussões sobre a regularização de terrenos por famílias na região. No caso, a ocupação está em uma região de preservação ambiental. O 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário reúne representantes dos tribunais para tratar da eficiência na justiça. A programação inclui a exposição de ações do Conselho Nacional de Justiça relacionadas ao monitoramento de estratégia nacional, incluindo detalhamento sobre o cumprimento da meta de combate à improbidade administrativa. Estão em pauta também as evoluções na política judiciária no campo penal e o uso de dados para aperfeiçoamento da gestão. Foram assinados na presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe termos de cooperação para o atendimento a crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional ou vítimas de violência física, psicológica e sexual. Os termos foram firmados com o Comitê Estadual de Saúde, a Coordenadoria da Infância e Juventude, também a Fundação Beneficência Hospital de Cirurgia e o Hospital e Maternidade Santa Isabel. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Veja só. Oi, pessoal! Chegamos com mais um CNJ nas redes. Hoje vamos falar sobre crimes federais, os 15 anos do Fonajus e uma iniciativa que pode mudar o futuro de muitas crianças. Vamos nessa? Os crimes federais são aqueles que violam leis criadas pelo governo federal e que são julgados pela Justiça Federal. Alguns exemplos são tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, falsificação de moeda e crimes contra órgãos federais. Também entram casos envolvendo disputa de direitos indígenas e crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves. Tudo isso está previsto no artigo 109 da Constituição Federal. Agora, vamos falar de saúde? O Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, o FONAJUS, completa 15 anos. Criado pelo CNJ, o Fórum acompanha a judicialização da saúde, propõe políticas públicas e busca soluções para tornar as decisões judiciais mais rápidas e equilibradas. O FONAJUS é um espaço de diálogo que ajuda a garantir o direito à saúde e a sustentabilidade do sistema. E que tal mudar o destino de muitas crianças e adolescentes? Com a campanha Se Renda à Infância, você pode destinar parte do seu imposto de renda para projetos que protegem a infância e a juventude, especialmente no Marajó. Mais de 27 milhões de reais já foram destinados. E o melhor, você não paga nada mais por isso. Acesse o site cnj.jus.br e confira o passo a passo para você ajudar. Eu fico por aqui. Continue acompanhando o CNJ nas redes sociais e no canal do WhatsApp. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante na carreira do Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Ingrid Rivka, eu sou juíza federal da 5ª Vara Federal de Porto Alegre. Eu trabalho em gestão documental e gestão da memória há alguns anos. O tema que eu escolhi para dividir com o público são os processos que foram atingidos, o acervo documental atingido pelo desastre climático ocorrido no Rio Grande do Sul em maio de 2024. Nós temos arquivos espalhados em toda a seção judiciária do Rio Grande do Sul. O arquivo atingido foi o arquivo da sede, aqui de Porto Alegre, que fica próximo ao aeroporto. Esse arquivo é um local que jamais teve alguma história de atingido por enchente, por algum tipo de desastre climático. Não era absolutamente esperado que um evento dessa natureza pudesse acontecer. Neste arquivo existem cerca de 85 mil caixas de processos, entre processos judiciais e processos administrativos. Foram atingidas desse acervo cerca de 30 mil caixas, que é aproximadamente 1/3 do acervo todo. Deste 1/3 que foi atingido, cerca de 10% do total são caixas que contêm documentos de natureza de guarda permanente, ou seja, documentos históricos da Justiça Federal. Esse arquivo ficou sob as águas um mês,
e depois, com uma série de dificuldades em relação não apenas ao arquivo, mas quanto a várias outras estruturas do funcionamento ordinário da Justiça, tiveram início as atividades de recuperação, aproximação, levantamento da situação, e várias etapas de trabalho foram estabelecidas e estão sendo cumpridas e observadas pela seção judiciária. O cenário pós-enchente foi um cenário humano, em primeiro lugar, que essa era a prioridade máxima de recuperar vidas e segurança. Então, teve um tempo gradativo, nós tivemos que recuperar os nossos sistemas de gestão de processos, sistemas informatizados, que estavam situados em locais energizados, com água. Então, o passo de reconstrução foram passos gradativos, recuperar sistemas, conseguir chegar nos locais, esperar a água baixar, ter segurança para trabalhar, ter material de proteção e uma série de questões iniciais para começar o tratamento com esse acervo. Eu trouxe um exemplar de uma execução fiscal, começou e terminou em meio não digital, e cujas páginas foram tratadas uma a uma. O processo foi seco, foi higienizado, foi tratado folha a folha, e aqui nós colocamos então dentro desse invólucro plástico aqui, onde ele não vai ficar, mas só para poder fazer a exibição de páginas aqui da documentação que foi objeto de recuperação. Eu gostaria de acrescentar a gratidão do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, tanto ao Conselho da Justiça Federal quanto ao Conselho Nacional de Justiça, por esses programas de gestão documental e de memória que são fundamentais para que a gente tenha essa documentação para as gerações futuras. O Link CNJ chega ao fim. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora, na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.